Olá pessoal, essa é a videoaula 03 da disciplina de controle automático de processos. O tema de hoje será a Introdução ao controle de processos. O conteúdo dessa aula pode ser encontrado nos capítulos 1 do livro Campos, Teixeira, Controle típicos de equipamentos e processos industriais, e no capítulo 2 do livro Basic and Advanced Regulatory Control System Design and Application. Introdução ao controle de processo. Então vamos começar com o conceito de controle em malha aberta e malha fechada. Existe controle em malha aberta, ok? Então é possível, em algumas aplicações, você tem lá um processo, no caso um veículo, você tem uma velocidade desejada para que esse veículo atinja, e você pode, se você estiver, por exemplo, numa pista plana, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma inclinação, imagina que essa inclinação não existe por enquanto, você pode simplesmente setar uma certa posição lá no acelerador e o seu carro vai ficar com uma velocidade constante. Claro que na prática não é isso que acontece, porque na prática nós temos um sensor de velocidade, nossos olhos enxergam ali a velocidade no velocímetro e você aumenta ou diminui aqui o acelerador, a posição do acelerador para inserir maior ou menor energia no seu veículo, para ele poder aumentar ou diminuir a velocidade, tá? Com a posição aqui do acelerador, está injetando mais ou menos combustível ali no motor. Quem faz essa parte desse controlador é o ser humano. Tem seus olhos aqui, ó, os seus olhos mais o velocímetro associado são um sensor aqui de velocidade. Em malha aberta, se você setar essa posição desse acelerador aqui e parar de olhar pro velocímetro, você não tiver nenhum tipo de mudança de inclinação da via ou de obstáculo, qualquer objeto que vá mudar a trajetória do veículo, ele vai continuar com a velocidade constante. Trajetória que eu me refiro no sentido de você está subindo ou descendo por exemplo, um morro. Se estiver num plano aqui. Agora, o que vai acontecer se você tiver uma perturbação para esse cara aqui? Por exemplo, a inclinação você estava num plano aqui, de repente aqui você encontrou uma subida aqui, um morro, uma inclinação. Tá? Essa inclinação, como a gente já sabe, o que vai acontecer com o veículo? Ele vai diminuir a velocidade, porque você vai precisar aumentar aqui a quantidade de combustível no motor para que mais energia seja inserida, mais energia mecânica seja inserida aplicada à roda do veículo para que ele consiga manter a velocidade no aclive aqui. Tá? Então, esse é o grande problema do controle de malha aberta. O controle de malha aberta ele só funciona se não houver uma perturbação no seu processo. Se uma vez que você estabeleça ali seu objetivo, você setou aqui a quantidade de energia que você está aplicando na entrada do seu processo, ele não vai mudar se não houver nenhum distúrbio. Qualquer variação, qualquer perturbação, seja do próprio processo, o processo pode variar por alguma razão ou algum sinal externo pode afetá-lo. Essa malha aberta ela não vai conseguir manter mais a referência. E essa é uma das razões, talvez a mais importante das razões de por que a gente fecha a malha, tá? Para rejeitar essas perturbações, variações paramétricas do seu processo. O processo pode mudar com o tempo, com a temperatura, tá? Mas existe controle em malha aberta, ok? Existem inclusive técnicas que a gente vai associar à malha fechada. A gente tem malha aberta e malha fechada associadas no mesmo controle, no mesmo processo. Uma simulação, para enfatizar isso que eu acabei de falar, aqui a gente tem carro é malha aberta, carro 1 é malha fechada. Então, o sistema de malha fechada, tá aqui, ó, o carro, o vermelho. Ele está junto com o verde, que é malha fechada, até a perturbação. Quando tem a perturbação, olha, o carro diminui a velocidade por causa da inclinação, enquanto que o carro em malha fechada, ele compensa isso. Como que ele compensou isso? Ele compensou isso aumentando aqui, ó, energia aplicada ao processo, ou seja, ele pressionou mais o acelerador do veículo.
tá? Bom, a malha fechada, que é uma solução muito mais poderosa que a malha aberta, que é o que praticamente se utiliza atualmente, porque ele me permite duas coisas muito interessantes. Ele me permite, como a gente viu aqui, rejeitar essa perturbação e variações paramétricas no meu sistema. O sistema pode variar, que ele ainda mantém a referência. Coisa que, se acontecer nesse caso em malha aberta, se mudar, por exemplo, esse ganho desse sistema, vai mudar também a velocidade final em malha aberta. Em malha fechada, ele compensa isso. Ele também segue referência. Então eu tenho uma referência que eu desejo e ele vai tentar manter o segmento de referência e a rejeição de perturbação. Então seria um controle servo. Tá aqui, um controle servo, que é onde o ponto de operação deve seguir uma trajetória. Esse é um controle como implanta batelada, que é como você tem uma referência. Quando você deve seguir uma referência, mas não necessariamente essa referência ela é simplesmente um degrau fixo assim, ó. Ele pode ser uma regra, uma receita de bolo. Por exemplo, você está cozinhando, por exemplo, um determinado produto num forno. E aí você tem que seguir uma receita, uma batelada. Engenharia química que se define isso. Por exemplo, a carga de uma bateria, que você inicialmente começa carregando com corrente constante, depois você entra em modo de flutuação de tensão. Então você tem uma referência, essa referência não necessariamente ela é constante, tá? Como no caso de um degrau. E o que a gente está fazendo? Forçando a saída do sistema a seguir essa referência, seja qual for o sinal de entrada. Esse é o controle servo ou controle segmento de referência, segmento de trajetória ou servo. E existe o controle regulatório, onde o ponto de operação é fixo e se deseja manter o processo mais próximo possível desse valor, apesar das perturbações, tá? E que seria a rejeição de perturbação, que é o que eu comentei ali. Você tem uma referência que o sistema deve seguir e você tem que rejeitar qualquer sinal externo, perturbação, carga. Imagina, por exemplo, que você está controlando uma esteira e a esteira está vazia aqui. De repente alguém coloca uma caixa sobre a esteira, você está pesando a esteira agora. Então o seu controle deve atuar aumentando a corrente nos motores para manter a velocidade constante da esteira. Tá? Isso é um tipo de controle regulatório ou de rejeição de perturbação. Tudo bem, então legal. Então a gente já sabia, mas a gente está revisando que o controle em malha fechada ele tem inúmeras vantagens, mas ele tem desvantagens. Tá? Existe um preço que você paga por essa realimentação. Qual que é o preço que a gente paga? O preço que a gente paga é o seguinte: para que essa técnica que a gente está aplicando aqui, que utiliza a realimentação negativa, que é um erro aqui ó, que aparece, você pega o seu set point, menos a sua variável de processo lá, a sua PV, sua process variable. Aqui tem a AMV, que é a manipulated variable, a variável manipulada, a entrada da planta, do processo, na saída do processo, que é a PV, set point. Então você tem um erro. Esse erro pode ser tanto, a gente vai ver logo, SP menos PV, ou pode ser o inverso. Eu vou considerar aqui a SP menos PV. Esse erro aqui, ele tem que existir para o meu compensador atuar. Então, uma inconveniência desse controle é que ele só atua quando existe um problema. Então primeiro tem que ter o problema para depois ele atuar. Ele não atua de forma preditiva. Ele atua de forma corretiva. Obviamente nós vamos comentar sobre um derivativo que você pode associar ao compensador para tentar prever isso, tá? Mas mesmo o derivativo ainda precisa ter um erro, ou uma taxa de variação do erro para ele atuar, tá? Ele vê o erro variando ali, começando a aumentar, vê a taxa de variação do erro para ele atuar. Então ele precisa sempre de um erro. Esse é um preço que a gente paga, tá? Que é o que a gente observou aqui nesse controle de malha fechada. Ele teve que ter um desvio da minha saída para ele reconhecer o problema, atuar e corrigir. É bem melhor do que, obviamente, malha aberta, mas existe esse probleminha aqui, tá? Outro problema que pode acontecer é que o sistema pode começar a se tornar oscilatório e até mesmo instável, tá?
Isso vai acontecer, isso é complicado de afirmar, tá? Isso vai acontecer, e a gente pode afirmar isso aqui, em sistemas mais simples. Primeira, segunda ordem, quando você coloca um compensador, um PI, um PID ali, você está aumentando a ordem do sistema, então o natural é que o sistema, ao aumentar o ganho, se torne oscilatório e instável. Isso não vale para qualquer sistema, tá? Tem casos de sistemas que ao você colocar aqui o compensador aumentar o ganho, ele fica menos oscilatório. Então, isso vai depender da ordem e do tipo de sistema. Mas o mais comum para sistemas simples de primeira e segunda ordem, que são os sistemas mais comuns que a gente vai encontrar, vai acontecer isso aqui. Ó. Você vai colocar um compensador e ao aumentar a velocidade dele, ele vai oscilar e ficaria próximo de ficar instável ou ficaria instável. Nem todo sistema fica instável, tá? Não idealmente. Na prática é um pouco diferente porque existe saturação. Depois a gente explica sobre a questão da saturação. Mas vamos nos ater então à ideia de que o sistema vai ficar oscilatório, como está mostrando aqui. Ó. Você aplica um degrau, o sistema tem um overshoot, depois entra em regime permanente. Ou no overshoot, quando houve uma perturbação aqui, oscilou um pouquinho. Isso aqui é a válvula que está atuando lá, nesse caso desse processo específico. A gente está controlando uma temperatura em um determinado líquido. Aí você tinha uma temperatura de 50 graus, agora você quer que ela vá para 70 graus. Houve uma abertura da válvula. Houve esse overshoot, depois a válvula teve sua abertura diminuída. Entrar em regime permanente, houve uma perturbação agora na temperatura de entrada do líquido, ou seja, o líquido entrava com 50 graus e você queria que a temperatura saísse de 70. Agora ele passou de 50 na entrada para 55. Ou seja, o líquido está entrando mais quente agora, mas eu quero que a temperatura de saída seja a mesma, 70 graus. Mas agora ele está a 55 graus e aqui era 50. Então você vai ter que diminuir a abertura da válvula. Que válvula é essa aqui? Vapor, provavelmente. Aplicado a um trocador de calor. Tem vapor aqui. Aqui está a tubulação com a água que você quer aquecer. Ela passa aqui, entra a 50 e sai a 70. Tinha uma quantidade de vapor que entrava aqui. Para aquecer essa água. Trocar calor, né? Agora, como a temperatura subiu para 55, você tem que colocar menos vapor. Você tem que diminuir a quantidade de vapor, que é o que ele faz aqui. Diminuir a abertura da válvula para a temperatura se manter constante. Obviamente, olha lá, houve um momento. No momento que você teve o degrau de aumento dessa temperatura aqui, que a saída teve um aumento de temperatura. Depois ela vai de novo para os 70 graus. Então, o seu controle de malha fechada foi obrigado a esperar ter um problema, reconhecer o problema aqui, medir lá na saída e ver, opa, há um desvio, a temperatura está subindo. O que a gente vai fazer? Vamos diminuir a válvula, vamos fechar um pouquinho a abertura da válvula. Diminuir a abertura, né? Fechá-la. Aí a gente tem menos vapor chegando agora no processo e ele entra de novo no ponto de equilíbrio em estado estacionário. Então vamos chegar aqui ao controlador PID. Tenho certeza que quem está assistindo essa aula está se perguntando: onde eu vou ver esse PID? Todo mundo fala. Então o controlador proporcional integral derivativo, PID, é sem dúvida o mais usado na indústria, tá? E ele é utilizado por diversas razões. Ele possui um bom desempenho em muitos processos. Ele resolve o problema. Resumindo, ter só um proporcional integral derivativo te permite resolver a maior parte dos problemas de controle que você vai encontrar na indústria. Ele é versátil. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: ele tem 3 ações de controle, a P, a I e a D. Eu posso usar só o proporcional, posso usar só a integral, posso usar o PI, a associação das duas. Eu posso usar um PD, associar só essas duas aqui, ou as 3, se for preciso. Então eu posso combinar as ações de controle dele da forma que eu achar conveniente. Então essa é a versatilidade do controlador, tá? É importante ressaltar que a maior parte das aplicações dos controladores PID, na verdade, são utilizados como controladores PI. Então, apesar da estrutura PID ser a mais usada, a maior aplicação é como PI. O PI é, na verdade, o controlador mais utilizado. Só que você sempre tem uma estrutura, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, você tem uma estrutura PID, onde geralmente o derivativo não é usado. Por diversas razões, diversos processos não podem usar derivativos, tá? Mas quando você precisa do derivativo, ele está lá para ser utilizado. Ele possui poucos parâmetros a serem sintonizados.
de fácil sintonia, inclusive na prática, pelos técnicos que estão lá no chão de fábrica, para melhorar o desempenho de uma malha de controle. Faça associação entre parâmetros de sintonia e desempenho. De novo, é fácil você sintonizar ele. Lá na prática, olhando para o processo, ali, o processo rodando mesmo. Os problemas de controle em malha fechada podem ser classificados em dois tipos, como eu já falei, o regulatório e o servo. Regulatório é aquele que você deve rejeitar perturbações. Então você quer controlar, seguir uma referência, apesar de diversas perturbações estarem atrapalhando o seu processo. Ou no caso, o servo, que é quando você quer seguir uma referência que está variando. Tá? Você tem toda uma trajetória lá, a sua referência variando, e você tem que seguir ela. Só para exemplificar isso que eu falei do controle regulatório, controle regulatório. Você está seguindo uma referência e você tem perturbações. Olha que a variável temperatura de entrada, ó, a variável de entrada lá que você está controlando, ela tem variações na entrada, como a gente viu, ó, 50 graus, ela passa para 55, depois desce lá para quase 5 graus, depois vai para 20 graus. Então essa água que você está querendo aquecer está sofrendo variações de temperatura de entrada por uma razão externa. E o seu controle tem que tentar manter, ó, em verde, tem que tentar seguir essa referência em vermelho aqui, ó, em marrom, sei lá. Então ele atingiu a referência, houve uma perturbação, saiu de referência, atingiu a referência de novo, houve uma nova perturbação. Aí ele demorou, mas ele conseguiu atingir de novo a referência, seguir a referência. Né? Olha a válvula lá com o vapor variando loucamente para tentar compensar essas variações de temperatura de entrada. Então você está tentando o quê? Regular, seguir uma referência, rejeitando todas as perturbações que aconteceram na variável de entrada. Ok? E, alternativamente, a gente tem o caso servo. Tá? O caso servo é, como eu falei, abatelado. A sua referência está variando. Ó, sua referência está variando. E o verdinho está seguindo a referência, a sua saída. A saída tentando seguir a referência. Aqui a válvula lá a abertura da válvula, que seria o que? O atuador. A variável que está jogando energia para o seu processo, ó, aumentando a energia para tentar compensar aqui, para seguir a referência. Já que a temperatura tem que aumentar, tem que jogar mais vapor. Observa que aqui, ó, durante esse período em que ele está crescendo em rampa, ó, você não consegue ter erro zero. Isso aí tem a ver com o tipo de compensador que foi utilizado. Tá? O tipo de compensador dele é um compensador, por exemplo, tipo 1, só tem um integrador, provavelmente é um PI, ó. Tem erro zero para segmento de referência, mas não para rampa. Para rampa ele tinha que ter 2 integradores, 2 polos na origem para poder ter erro nulo a uma referência do tipo rampa. Só que para muitos processos isso não é um problema ter esse pequeno erro aqui. Tá? Isso é tolerável. Os requisitos gerais para o projeto de um sistema de controle, a gente pode começar dizendo que o primeiro requisito para um sistema de controle é que ele seja estável. Então ele deve ser estável, primeiramente. Se ele não for estável, não tem como você fazer mais nada. No primeiro, o sistema tem que ser estável. Depois, se ele for, sendo ele estável, a gente tem que fazer o quê? Tentar minimizar as perdas econômicas. Então, isso é um processo de uma indústria e você quer que ele opere da forma mais eficiente possível, se esse for o seu critério, tá, de operação. Porque quando eu falo minimizar perdas econômicas aqui, isso pode ser o seu objetivo aqui, o seu critério de desempenho, faz parte do seu critério de desempenho do seu processo. Diminuir perdas, mas pode não necessariamente ser isso. Às vezes você só quer o resultado mais rápido, o que normalmente não é o mais visado, tá, num controle de um processo. É comum no início a gente se deparar com um projeto de uma malha de controle e a gente pensar assim, eu quero o sistema mais rápido possível. Às vezes mas muitas das vezes não é isso que você quer. Você não quer a resposta mais rápida possível ou a mais bonita possível. Você quer, às vezes, minimizar perdas, diminuir o consumo, o que pode deixar o sistema bem mais lento para atingir esse objetivo. Tá? A resposta pode até oscilar um pouco, desde que você esteja atingindo seu objetivo de minimizar perdas, que é o que você definiu como seu critério de projeto. Tá? Uma coisa importante é a robustez do sistema, que é eliminar desvios. Está ligado principalmente a variações paramétricas do seu sistema, porque quando a gente trabalha com um sistema de controle em simulador, teoricamente a gente tem um modelo matemático. Lembra, esse modelo matemático ele é uma aproximação do sistema verdadeiro. Esse modelo pode não vai representar na verdade na prática esse sistema com 100% de fidelidade. Ele tem um erro aí, uma margem de erro de 5, 10%. Mas não só isso. O sistema verdadeiro ele pode, na verdade, variar
O nosso modelo ele é estático muitas das vezes, quando o nosso modelo é linearizado. Né? Ele é estático lá, os parâmetros dele não variam, mas pode ser que o seu sistema verdadeiro varie com a temperatura, varie com o tempo, varie com a pressão atmosférica. Então existe uma necessidade de que esse sistema tenha uma robustez. O que seria robustez? Seria a capacidade do seu controlador de malha fechada compensar o seu sistema mesmo que ele varie. Então existe uma margem de segurança que você coloca, que o seu sistema pode variar parametricamente, o seu modelo pode variar, que ele ainda vai atingir as suas especificações aqui, o seu desempenho desejado. E geralmente robustez é inversamente relacionado com velocidade. Tá? Seu sistema, quanto mais rápido, geralmente ele é menos robusto. Quanto mais lento, geralmente ele é mais robusto. Então é importante a gente frisar isso. Tá? E o que seria o critério de desempenho? O critério de desempenho, sempre que você vai projetar uma malha de controle, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer fazer ali com aquela malha de controle. Qual o tempo de acomodação que você deseja? Vai ter overshoot ou não vai ter overshoot? Ele pode oscilar ou não? Ele tem algum critério que você quer minimizar? Você quer minimizar o que? Perdas? Consumo de combustível? Você tem limitações, por exemplo, de temperaturas máximas e mínimas? Você tem que saber todas as características para o controle daquele sistema. Você tem que saber as limitações. Então você tem que conhecer o processo para você definir o seu desempenho desejado. Normalmente, quando a gente fala teoricamente lá nas disciplinas de controle, o desempenho está relacionado, como eu falei, em tempo de acomodação, pico, overshoot. São critérios que te auxiliam a você projetar o seu compensador usando o lugar das raízes ou o método frequencial. Né? Mas na indústria isso vai além disso. Tá? Isso embarca todos os critérios que você precisa conhecer sobre a característica operacional daquele processo para que o sistema de malha fechada mantenha o sistema dentro daquela região, daquelas características que você precisa. Então você tem que conhecer o processo, tem que conhecer o que você quer fazer com ele. Tá?